Gente, a gente vai continuar hoje aqui se banqueteando com a palavra do Senhor. Queria te convidar a abrir sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, texto da nossa meditação nessa noite. E queria pedir mais uma vez que você guarde todas aquelas recomendações ou orientações do pastor Henrique de manhã. Esse é o momento de culto, é o momento de a gente meditar na palavra do Senhor. Esse é o momento santo. Esse é o momento que pode transformar a nossa vida, pode transformar muita coisa. É o momento em que pode haver cura para a nossa alma. Mas para isso a gente precisa agora se aquietar, sentar, se calar e orar e pedir: Senhor, vem e fala ao meu coração. Vou aguardar as pessoas que ainda estão se movimentando, para a gente então ter esse momento de quietude, silêncio, e a gente então poder ler com atenção a palavra do Senhor e aprender com ela nessa noite. Então, aquelas orientações que eu falei anteontem também, se você jogou bola aí 3 dias já está bem desgastado fisicamente, não conseguiu tirar aquele cochilo à tarde, então pede a Deus ajuda nesse momento, para você conseguir prestar atenção nas verdades sublimes que vão ser expressas aqui. Se você perceber alguém dormindo do teu lado aí, dá uma cutucada, e vamos agora nos colocar diante do Senhor para aquilo para o que principalmente estamos aqui, irmãos, diante da palavra dele. Todo mundo agora em silêncio, quietinho. As crianças peguem um desenhozinho, peguem um joguinho, se distraiam. Não se incomodem com as crianças, elas não nos incomodam. Vamos ler então a palavra do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Continuando aqui. Diz assim a palavra do Senhor: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Senhor bendito, queremos diante da Tua palavra de verdades tão sublimes. Senhor, as nossas almas estão aqui agora, eu pessoalmente trêmulo, eu pessoalmente me sentindo incapaz de transmitir verdades tão grandiosas. Sem dúvida nenhuma, Senhor, nosso coração é tão limitado, nossa disposição de coração e até física, neste momento, não tem condições de abarcar a beleza e a grandeza do que a Tua palavra vai nos ensinar essa noite. Por isso clamamos: tem misericórdia de nós, desperta cada um de nós, nos dá um ouvido atento, para a gente entender de que modo essa consciência da Tua supremacia, do fato de que o Senhor é supremo, sublime, maravilhoso, deve nos levar a uma vida que Te agrada mais, a uma vida incomparável, como o Senhor é incomparável. Faz assim conosco nesta noite, esse é o nosso clamor, para a honra, louvor e glória do Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Irmãos, embora Hebreus seja um dos poucos textos bíblicos cuja autoria é desconhecida, o propósito dessa epístola não é absolutamente desconhecido. O propósito dessa epístola é muito claro, ou seja, Hebreus se destina a uma igreja local que estava vivendo no contexto da perseguição religiosa, e os judeus já haviam alcançado um certo status e já não sofriam tanto assim com a perseguição religiosa quanto os cristãos. De modo que muitos judeus convertidos ao cristianismo, naquele momento, começaram
a apostatar da fé, abdicar da fé, negar a fé em Jesus e voltar para o judaísmo. Então, Hebreus é um grito profético no sentido de dizer: não façam isso, não voltem para esse ismo, porque vocês estão agora diante de uma revelação que é superior. Não deem esse passo para trás. Certamente, talvez nenhum de nós aqui tenha alguma questão ligada ao judaísmo, mas com certeza, irmãos queridos, todos nós aqui somos afetados por alguns ismos, por algumas questões que estão no nosso coração, nos atraindo a subestimar esse conhecimento de Cristo e coisas que podem nos escravizar. E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha uma apostasia professa, dita, mesmo que com a boca a gente não negue o Senhor, alguns dos ismos aos quais a gente está apegado, diante da pressão de um sistema corrompido, podem muitas vezes, sem dúvida, nos levar a uma apostasia prática. É isso que o Senhor nos falou essa manhã, não foi mais ou menos isso? Uma igreja que muitas vezes não vive uma apostasia dita, declarada, mas vive uma apostasia prática. Na prática, o que explica, por exemplo, a prática da fornicação entre cristãos professos, que é a relação sexual fora dos votos matrimoniais, fora do compromisso matrimonial, nada mais a não ser essa apostasia prática, esse ateísmo funcional. O que explica o fato de alguns cristãos professos se embriagarem, adulterarem, fofocarem, mentirem, ainda darem lugar a práticas carnais, senão essa certa apostasia prática. Diante da pressão de um mundo como nós ouvimos hoje, a rã está lá devagarinho esquentando e daqui a pouco já não tem mais tempo para ela pular, e ela já simplesmente deixou morrer. E esse autor de Hebreus, então, dá esse grito e defende a superioridade de Cristo em relação a todas as demais propostas tentadoras, religiosas ou não, que poderiam estar sendo usadas para substituir Cristo. Por que ele era a pessoa ideal, embora ele não tenha sido revelado para nós quem era essa pessoa? Porque uma das coisas que ele demonstra em termos de capacitação para fazer essa transição e essa ponte da antiga para a nova aliança é o fato de que ele cita 70 vezes a antiga aliança. E, ao mesmo tempo, em 25 situações, demonstra pleno conhecimento da história do Novo Testamento. Era alguém profundamente conhecedor e passa uma mensagem clara no sentido de que, olha, gente, vocês estão tentando ainda colocar o vinho novo do Evangelho nas vasilhas velhas, mas isso não é mais possível. E eu e você podemos também ter vasilhas velhas na nossa vida, conceitos velhos, impregnados das nossas religiões anteriores, a vasilha velha das nossas opiniões pessoais, experiências pessoais, que nos ajudaram a construir conceitos e que estão atrapalhando a penetração de uma verdadeira consciência de Cristo como sendo superior a tudo isso. Condicionamento do comportamento pelo pecado, vasilhas velhas. E ele está falando, vocês têm que deixar isso tudo para trás. Não é negar a Cristo por causa disso, mas é negar essas coisas por causa de Cristo. Não é deixar Cristo por causa do pecado, mas deixar o pecado por causa de Cristo. Não se trata de uma substituição por algo no mesmo nível, é isso que ele está falando o tempo inteiro, mas de algo superior. Ele então faz uma ponte, logo no início do texto, nos versos 1 e 2, falando, olha, durante muito tempo Deus nos falou de várias maneiras, pelos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? O Filho é aquele que dividiu a história em dois, entre antes dele e depois dele.
O filho é aquele a respeito de quem a Bíblia fala do início ao fim. O filho é aquele que hoje é seguido por 1/3 da população mundial. O filho é aquele que governa a sua igreja e a história e faz todas as coisas convergirem no propósito da sua vontade, ou no beneplácito da sua vontade. O filho é esse que está sentado, majestoso. Esse quadro, veja como ele passa a definir o filho, logo também no início. Em primeiro lugar, ele é o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Não houve um tempo em que ele não fosse o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. E Paulo diz que todas as coisas convergem para o seu bom propósito. Esse é o Filho. Ele apresenta, em segundo lugar, o Filho como resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele não é o reflexo do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A lua não é o sol, ela reflete o sol. Jesus não reflete a beleza da divindade, ele é a própria divindade, ele é aquele de quem essa luz emana. Em terceiro lugar, ele é aquele, segundo o autor de Hebreus, que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Tem um conceito importante grego do logos aqui. O logos é a palavra em ação, é a palavra que move tudo. E é um conceito interessante até porque, também é hebraico, porque o que diz lá em Gênesis 1? No princípio disse Deus, haja luz. Deus não pensou, haja luz, Ele disse, haja luz. A palavra de Deus criou todas as coisas, foi pela palavra e pela ordem dEle, porque essa palavra dEle move todas as coisas. Há um poder na palavra. E o que ele está dizendo é que Jesus é especificamente essa palavra poderosa, esse logos, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. E Deus, então, usa esse conceito também. Em quarto lugar, ele apresenta Jesus como aquele que está sentado à direita da majestade nas alturas. Ele é majestoso. Esse conceito de majestade para aquela realidade monárquica era muito claro, ou seja, ele é superior, ele é um rei, ele governa, e ele está acima de todos. A gente falou aqui, nesses dias de Filipenses 2, que retrata o estado de humilhação de Jesus, em que ele se faz homem, e a continuação de Filipenses 2, daquele texto, é o seguinte: depois de falar sobre esse estado de humilhação, Paulo diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, se humilhou para ser exaltado, porque essa é a condição primeira dele e última dele. A humilhação foi apenas um meio de redenção. E qual é o problema, irmãos? Por que a gente tem que lidar com tantos transtornos na nossa caminhada espiritual? Por que na igreja a gente tem que lidar com tanta enfermidade da alma? Por que coisas que não precisariam nem ser ensinadas, muitas vezes de tão óbvias, não são praticadas? Eu estou convencido, irmãos, que é porque eu e você ainda não conseguimos, na nossa dureza de coração, perceber a sublimidade de quem é Cristo. Cristo não é o cara lá de cima, como alguns dizem, não é? Cristo é, como Lutero disse, o Deus transcendente, escondido, que embora tenha se revelado, não se revelou totalmente. Deus não é um ser totalmente revelado. Ele revelou tudo que nós precisávamos que Ele revelasse, mas não se revelou completamente. Ou seja, Ele é um Deus exaltado, que reina no seu trono em glória. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém, irmãos? Texto tema do nosso retiro. A Bíblia, irmãos, não revela a Deus totalmente, mas revela tudo o que nós precisamos saber para viver uma vida com temor e piedade. É interessante que os antigos e os reformadores reafirmavam isso, como Calvino, que a Bíblia é o balbuciar de Deus. Eles traçavam uma imagem de um pai com um bebê no colo, e um pai com um bebezinho no colo, ele não pode se comunicar com aquele bebê no português claro, com vocabulário sofisticado. Então ele cria sinais, ele cria expressões para se comunicar com seu filho, para fazer a sua linguagem acessível ao seu filho, e aquela mesma figura do pai balbuciando brincadeiras com seu filho, ou falando coisas para o seu filho de forma diferente. Assim também é Deus conosco. Deus está balbuciando através da palavra dele. Ou seja, por que eu estou citando isso? Para dizer que nós não podemos ter a pretensão de abarcar um conhecimento pleno de Deus. Temos apenas, irmãos, uma introdução. Um dia vamos estar face a face com ele em glória e vamos conhecê-lo, mas hoje não podemos ter essa pretensão. Não podemos ter essa pretensão. Precisamos nos resignar e falar: Senhor, como meu coração é duro e como eu tantas vezes me vejo enredado por não me deixar tremer como deveria diante da tua glória, da tua grandeza, diante de quem o Senhor é, do seu ser supremo. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que quando José foge da mulher de Potifar e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra o meu patrão e pecaria contra Deus? É porque ele tinha essa consciência de quem Deus é, um Deus santo, santo e santo, um Deus diante de quem nada está oculto, um Deus diante de quem não existem espertalhões, malandros, espertos, enganadores, um Deus que tudo vê, tudo julga. E um dia todos nós vamos prestar contas diante desse Deus. Será que a gente tem essa mesma disposição de coração que José teve? Essa mesma consciência? Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente tiver, a gente vai viver uma vida espiritual vitoriosa no mundo. Eu falei esses dias na igreja, às vezes a gente quer orar por batalha espiritual, por vitória na vida espiritual, contra Satanás e os demônios, e aí a gente ora de forma impositiva, gritando, né? E aí quando vai orar por santidade, todo mundo circunspecto, quietinho, quando na verdade, aquele que está em Cristo não vive na prática de pecado e o maligno não lhe toca. Ou seja, o que nos garante vitória sobre todo o principado e potestade é o fato de a gente não viver na prática de pecado. Nesse momento somos vitoriosos, mas para a gente viver em santidade, a gente tem que ter consciência do Deus a quem a gente diz que serve. A carta aos Hebreus apresenta Jesus como supremo em 3 questões fundamentais que nos afetam diretamente. E tem lições belíssimas, confortadoras para nós. A primeira delas, a supremacia do sacerdócio de Cristo. Jesus é apresentado, irmãos queridos, pelo autor como supremo
em 3 importantes áreas da teologia judaica. A primeira delas é que, no capítulo 1, a defesa é de que ele é superior aos anjos, aos seres celestiais. Mesmo nos céus, ninguém é superior a Jesus. Tem gente que pensa, que crê nessa ideia subordinacionista, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em diferentes graus, mas não é isso que a Bíblia ensina. Pai, Filho e Espírito Santo estão em igual condição, e o que ele está dizendo é exatamente isso. Se o judeu acreditava nos anjos, ele está dizendo que ele é superior aos anjos, ele é o próprio Deus, e ele também é superior a Moisés. Moisés, no capítulo 2, ele começa a falar sobre a supremacia de Cristo em relação a Moisés, que é o grande representante da lei. Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Arão, ele continua, que representa os sacerdotes, as autoridades espirituais. E ele diz que Jesus é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Existia, na teologia do Antigo Testamento, os sacerdotes nasciam a partir da família de Levi, né? Eram os levitas, e Arão era, um sacerdote originário da tribo de Levi, mas Jesus não era da tribo de Levi. Ele é apresentado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem um pouco enigmático e obscuro no Antigo Testamento. Ele aparece a Abraão, e Abraão oferece ofertas e dízimos a Deus, através dele como sacerdote, validando o sacerdócio do tal do Melquisedeque, sobre o qual não se tem mais muita informação, mas o salmista, no Salmo 110, 4, revela algo sobre Melquisedeque. Diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo uma alusão messiânica a Jesus. Ou seja, a grande característica do sacerdócio de Melquisedeque é o fato de que é um sacerdócio para sempre. O sacerdócio arônico acabava quando o sacerdote morria. O de Melquisedeque não, era um sacerdócio eterno. E Jesus não era apenas um sacerdote que fazia mediação entre Deus e os homens. Ele era o sumo sacerdote. E aí, irmãos queridos, a superioridade dele é porque o sacrifício dele não foi um sacrifício regular, mas foi um sacrifício definitivo, de uma vez por todas. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Era algo que era restrito. Jesus, como sumo sacerdote, não apenas vive no Santo dos Santos, mas morre para que tenhamos acesso incondicional e direto ao Santo dos Santos. Estamos hoje no Santo dos Santos, na presença desse Deus vivo. Amém, irmãos? Porque Jesus conquistou isso na cruz por você, porque Ele é o supremo sacerdote. O sumo sacerdote só podia entrar com sangue de animais. Jesus entrou com seu próprio sangue, dando fim àquela realidade dos rituais da antiga aliança. Hebreus capítulo 4, verso 14, veja o que diz a palavra. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que revelação sublime e maravilhosa! Quais são as aplicações? Em primeiro lugar, como sumo sacerdote, Jesus se compadece de nós, porque experimentou na pele as mesmas tentações. A gente falou da natureza 100% divina de Jesus, mas a Bíblia diz que ele também tinha uma natureza 100% humana. Tem gente que faz uma confusão entre natureza humana e natureza pecaminosa. Mas Jesus não teve natureza pecaminosa. Ele teve uma natureza humana, conforme o Pai criou um dia Adão.
não é? Com uma natureza 100% humana, sem pecado. Jesus tinha essa natureza 100% humana. Assim como Adão foi tentado, ele também foi tentado nas fraquezas em que eu e você hoje somos tentados. E foi tentado, digo mais, irmãos, em fraquezas muito mais difíceis de serem superadas. Em fraquezas diante das quais talvez eu e você sucumbiríamos, mas ele não sucumbiu. Alguns justificariam algumas pressões que ele sofreu, dizendo, é um instinto de sobrevivência, não é? Nós, talvez por um instinto de sobrevivência, não teríamos aguentado o que ele aguentou, ou seja, ele sentiu na pele, e isso, irmãos, faz com que ele seja absolutamente um sacerdote, ou um sumo sacerdote diferenciado. Em segundo lugar, segunda aplicação, como sumo sacerdote, Jesus nos ensinou o caminho de uma vida humana santa. Vejam o que diz, continuando aí nesse texto de Hebreus, capítulo 4, verso 14. Não, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Sem pecados. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso mestre. A ninguém chameis mestres, senão a Deus. Ele é aquele diante de quem a gente tem que se espelhar, diante de cuja santidade a gente tem que se envergonhar, diante de quem a gente tem que se prostrar. Ele é a nossa referência. Interessante que às vezes as pessoas se surpreendem. A gente que é pastor percebe isso às vezes, não é? A pessoa se depara com uma falha nossa e como assim? Pastor errou nesse sentido? Foi desequilibrado aqui ou ali? Não pode. Como se a gente fosse o próprio Jesus encarnado. Acontece muitas vezes isso ainda. Mas não é, somos gente como vocês e diferente de Jesus, a gente também é caído, também é pecador. Então não seja tão impaciente, intolerante, embora a gente saiba e não queira fugir dessa responsabilidade que pesa sobre nós, como Tiago disse, né? Não se tornem muitos de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, Jesus experimentou a humanidade plenamente santa. Se você começar a olhar para o Jonatas, daqui a pouquinho você vai estar com alguma dificuldade com o Jonatas. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ter dificuldade nenhuma nunca, porque Ele não nos decepciona. Ele é perfeito. Você quer esperar a perfeição de alguém? Não espere do conselho da igreja, espere dele, olhe para ele, procure se espelhar nele. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está querendo dizer naquilo em que eu sou imitador de Cristo, naquilo que eu tenho procurado viver segundo o ensino dele, sejam meus imitadores. Ou seja, no fim ele está dizendo, sejam imitadores de Cristo, porque é isso que eu tenho procurado fazer aqui. Terceiro lugar, terceira aplicação desse primeiro ponto, não importa qual seja a nossa condição hoje, há um trono de graça diante do qual podemos nos aproximar. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, essa condição de sumo sacerdote supremo não é uma condição que nos torna distantes. Esse mesmo Deus que é transcendente, está nos céus, é também Emanuel, está também hoje na nossa realidade, dentro da nossa casa, está acessível a nós no banheiro, enquanto a gente está ali tomando banho e orando, ali a gente pode se aproximar do trono da graça, amém, irmãos? E a gente tem que usar esse recurso para viver uma vida consciente da sublimidade, da supremacia, daquele de quem dizemos que somos discípulos, daquele a quem dizemos que servimos. Segunda característica da supremacia de Cristo apresentada ao longo de toda a Epístola aos Hebreus é a supremacia do sacrifício de Cristo. O sacerdote era aquele que sempre tinha um sacrifício a oferecer. E o sacrifício de Jesus era diferenciado e era supremo, porque era o sacrifício do seu próprio sangue. O justo pelos injustos, de uma vez por todas. 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz assim,
pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele apresentou um sacrifício superior, e o sacrifício dele é superior, porque os sacrifícios da antiga aliança, e a lei da antiga aliança, ela não resolvia o problema do pecado, ela apenas expunha o pecado, e sanava e remediava a situação da condenação e absolvia, mas não tratava o problema do pecado no coração. A pessoa ia lá, oferecia o sacrifício, era perdoado do pecado cometido, logo depois, alguns dias depois, tinha que voltar lá para apresentar outro sacrifício, porque tinha pecado de novo. E isso era algo regular, cotidiano, algo rotineiro na vida deles. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que o sacrifício de Jesus não era assim, não foi assim, foi um sacrifício único, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, o único que tinha condições de pagar esse preço, e ele pagou. E hoje, irmãos, a gente precisa valorizar. A gente fala muito de graça, não é? Ah, porque é de graça. É de graça para mim e para você. Para o Senhor não foi de graça. Para o nosso Senhor houve um preço altíssimo. E ai de mim e de você, se nós banalizarmos esse preço, irmãos. Ai de nós, se a gente lidar com o que Jesus fez por nós na cruz, como algo trivial, comum, como algo sem valor. Essa consciência precisa impregnar o nosso coração. Ele deu o sangue dele, ele não merecia. Os sacrifícios, ou o sacrifício dele foi superior, porque os sacrifícios precisavam ser regulares, e o dele foi de uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, verso 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Não muda a natureza, não muda por dentro. Paulo vai dizer que em Cristo há uma lei do Espírito da vida que começa a agir em nós, e a gente simplesmente não para de agir de forma remediativa e começa a agir de forma preventiva. Esse é o diferencial do poder do Espírito Santo agindo em nós, irmãos. Deus não quer que a gente viva uma vida de pecado, perdão, pecado, perdão, pecado, perdão. Esse não é o projeto dele, nem para mim, nem para você. O projeto dele para nós, irmãos, é uma vida de santidade, de modo que muitas e muitas vezes não seja necessário pedir perdão, porque o pecado foi evitado, porque houve libertação da prisão que a gente assistiu na encenação. Esse é o projeto de Deus para nós. Tem muito crente que vive com base na misericórdia de Deus e não com base na graça dele. Vive uma vida de acomodação no pecado e constantes incursões ao trono do Senhor para pedir perdão a Ele. Perdoa, 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 perdoa pelas mesmas coisas sempre. Irmãos, pare para pensar e coloquem isso diante do Senhor. Senhor, esse não é o teu projeto para mim, eu sei disso. O teu projeto é que eu seja liberto. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por mim. É por isso que o sacrifício dele é superior à antiga aliança, irmãos. Porque não é simplesmente remediativo de uma coisa que foi feita, mas é preventivo. Algumas aplicações da supremacia do sacrifício de Cristo. A revelação que temos hoje, em primeiro lugar, não é parcial,
não é uma sombra, mas plena quanto ao projeto redentivo de Deus para nós. Ele diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Não é uma sombra. Não estamos lidando com uma revelação inconclusa que um dia vai acontecer. O que o autor de Hebreus está falando já foi dado um ponto final na revelação. Tudo que eu e você precisamos saber já está aqui, em Cristo revelado, porque o sacrifício dele é supremo e deu um ponto final. Segunda aplicação: não há mais preço de sacrifício a ser pago por nós hoje, pois Jesus já acertou a nossa conta com a justiça divina. Amém, irmãos? O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É isso que Paulo fala em Colossenses. Alguns de vocês devem ter assistido o filme A Letra Escarlate, e conta a história de uma mulher que precisava caminhar numa vila de Quakers, ou de Amish, não lembro qual era a denominação, com a letra A vermelha pendurada no peito, porque era a letra que evidenciava publicamente que ela havia cometido adultério. Aquilo era mais ou menos a ideia do escrito de dívida. Era uma forma de humilhação pública, de a pessoa carregar um escrito com a condenação dela no peito. E o que Paulo está dizendo é que eu e você temos esse escrito de dívida no peito. Não pense que você não tinha esse escrito de dívida, mas no dia em que o Senhor nos resgatou e nos salvou, Ele está dizendo que Ele arrancou esse escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, encravou na cruz, triunfando sobre todo principado e potestade, expondo ao desprezo e à vergonha aquele que nos mantinha na coleira, Satanás, cujos filhos hoje ainda vivem debaixo do seu domínio. Não se trata de uma revelação parcial. Em segunda aplicação, não há mais preço a ser pago por nós hoje, pois Jesus já acertou a nossa conta com a justiça divina. Terceira aplicação, a cura para a alma que aqueles sacrifícios previstos na lei não conseguiram realizar. O sangue de Jesus o faz. Amém, irmãos? A gente não pode sair do retiro para viver a vida que a gente já estava vivendo. Se a gente estava vivendo fora do trilho, como o pastor Henrique falou aqui de manhã, daquela realidade de um cristianismo nominal. Algum tempo atrás, eu lembro também que muitos cristãos, quando eu me converti, 23 anos atrás, falavam que o Brasil é um país de mais de 70% de católicos, mas a grande maioria desse catolicismo é nominal, ou seja, da boca para fora, porque não são praticantes, e a porcentagem de praticantes é muito pequena. E o que a gente tem visto hoje, irmãos, com a igreja evangélica brasileira, se não esse nominalismo entrando na igreja? Não é? A gente precisa pedir a Deus: Senhor, misericórdia, não permita que isso aconteça, e a gente só vai conseguir deixar completamente esse nominalismo quando a gente entender quem é aquele que está sentado no trono, quem é esse que é supremo, diante de quem todo joelho se dobrará. Terceira e última sessão, terceiro e último ponto, terceira e última superioridade de Cristo exposta por Hebreus, é a superioridade da aliança que ele representa. Hebreus 7, 22 diz assim: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Por que ela é superior? Segundo a explicação dele mesmo, porque ela é baseada em promessas superiores. Hebreus 8, 6, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, de Moisés e Arão. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Vou pegar um texto aqui para explicar o que ele quer dizer com aliança superior. É interessante que séculos antes, talvez 6 ou 7 séculos antes
de ele escrever essas coisas, o profeta Jeremias descreve para nós, como já foi até citado aqui, em que consistia essa nova aliança. Jeremias capítulo 31 diz assim, verso 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Por isso essa aliança superior. Vejam as aplicações. Em primeiro lugar, Deus promete escrever leis em nosso coração. De novo, a questão sendo levantada, santidade interior. O projeto de Deus não é consertar erros passados apenas, mas é prevenir os futuros, é gerar no nosso coração uma obediência. É interessante que às vezes a gente encontra pessoas que conhecem pouco da Bíblia, mas obedecem ela muito mais do que certos doutores de teologia, em teologia. A pessoa talvez sequer tenha conseguido ainda ler a Bíblia toda, mas ela vive com o coração tão tomado por temor a Deus, tão cheio do Espírito Santo, que antes ainda de ela aprender a letra e a doutrina, essa doutrina já é experimentada por ela na prática. A gente não acredita que a doutrina não seja uma coisa importante, é muito importante. Contudo, irmãos, é muito triste a gente ver gente altamente doutrinada, que tem respostas para tudo, vivendo uma vida absolutamente incoerente. Ao mesmo tempo em que é maravilhoso você perceber semi-analfabetos ou até analfabetos, vivendo plenamente o reino de Deus, apaixonados pelo Senhor, e o próprio Espírito, como ele está falando, promete, em segundo lugar, Deus promete revelar-se pessoalmente a cada um de nós. Há um conhecimento pessoal, individual, e ele diz, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão. Por quê? O que Jesus disse? Eu vou, mas vos enviarei outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Amém? João fala da unção, a unção que dele recebestes, essa vos ensinará todas as coisas, e vocês não terão necessidade de que alguém vos ensine. João entendeu isso. O Espírito Santo redireciona nossos afetos, redireciona nossos valores, coisas às vezes que a gente se esgoela para ensinar, com a pregação, com aulas, e com discipulado. De repente, no estalo do Espírito, a pessoa cai a ficha e entende claramente. Por isso, irmãos, é tão importante a gente orar e clamar por um avivamento, porque a gente não está diante de um empreendimento humano. A igreja não é um empreendimento humano. Se a gente lidar com a igreja como uma mera instituição humana, em que a gente vai resolver tudo, né, humanamente, a gente vai entrar em pânico, em desespero. A gente tem que clamar para que o Senhor venha e se derrame, e abra os olhos, e quebrante os corações endurecidos. Interessante que às vezes, a gente que prega vê isso. As pessoas que mais precisam ouvir certa lição, são as que mais não estão nem aí porque está sendo dito. E a gente sai dali uma semana depois, a gente começa a ver a pessoa agindo de forma exatamente contrária àquilo que foi pregado. A gente diz, meu Deus, essa pessoa estava presente lá, como é que essa pessoa não ouviu o que foi pregado? Ou seja, humanamente falando, o trabalho pastoral é inviável, a pregação é infrutífera.
A gente precisa clamar para que essa verdade penetre o coração pelo poder e ação do Espírito Santo, porque é Ele que ensina individualmente, sem haver necessidade de que um ensine o outro. Embora essa seja a via de regra na própria palavra, e a gente vai continuar fazendo isso. Mas é melhor quando a coisa acontece de um modo tão natural que o próprio Espírito faz brotar a virtude nos corações. Em terceiro lugar, ele coloca aí, Jeremias coloca que perdoar nossos pecados e nunca mais, que o Senhor promete perdoar nossos pecados e nunca mais se lembrar deles, ou seja, pleno perdão. Pleno perdão. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como é que o Senhor não vai se lembrar mais, gente? Ele é Deus, Ele é onisciente. Ele está dizendo para mim e para você que Ele não quer mais saber do que ficou para trás, que Ele passou a borracha, Ele não vai se lembrar mais, porque Deus não é um Deus que vive condicionado pelo passado e que nos oprime a partir do nosso passado. Isso é o que o diabo, o acusador das nossas almas, faz. Quer que a gente viva escravizado pelos nossos erros passados, a vida inteira depressivo, a vida inteira triste, angustiado, porque afinal um dia eu sofri um trauma, uma experiência ruim, que até hoje me domina, afeta meus sentimentos, a minha relação com a igreja, a minha relação com a minha família, a minha relação com um irmão, com uma irmã. Isso é o que o diabo, o acusador, quer. O que Deus quer é que a gente deixe para trás, como Paulo diz: contudo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a gente tem que caminhar nesse mesmo propósito, irmãos. É isso que ele está falando. Por isso, irmãos queridos, a aliança do Senhor é superior, porque ela se baseia em promessas superiores. Concluindo, queria concluir com a leitura de mais um texto aqui, da palavra de Deus, Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. E esse texto, irmãos, ele é muito significativo, porque ele traz exatamente para nós a gravidade, presta atenção, de eu e você, uma vez que a gente tenha tido acesso à revelação de Cristo, continuarmos vivendo uma vida dominada pelo pecado. Olha o que ele diz, Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E ele dizia: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Irmãos, uma vez que a gente tenha tido acesso a tão grande e maravilhosa revelação do projeto de Deus, a Jesus como sendo esse incomparável, o Filho, e a gente vive como se não estivesse nem aí, porque Ele tem a nos ensinar, e a gente vive em rebeldia contra Ele. Irmãos queridos, ai de nós, ai de nós. A gente tem que guardar essas palavras de Jesus. Tem gente que lê os evangelhos de forma seletiva e pega trechos legais, agradáveis de Jesus, não é? E constrói a imagem daquele Jesus bonachão, o tempo inteiro bem-humorado, o tempo inteiro manso. E até se irritam às vezes com pastores que expõem esses textos dele, pregadores que pregam a totalidade do ensino de Jesus, porque preferem lidar com o ensino de Jesus de forma seletiva, preferem construir o seu próprio Cristo.
Mas Jesus, irmãos, foi muito sincero, foi muito severo nas suas advertências. A gente não vai poder argumentar diante dele ignorância, não. A gente não vai poder se justificar, como às vezes muitos pensam que vão poder. Quem somos nós para desmerecer o sacrifício de Cristo, para questionar a supremacia de Cristo, para viver como se não estivéssemos nem aí para Cristo? O autor de Hebreus, depois que ele fala dos heróis da fé, dos heróis da antiga aliança, sabe o que ele diz, irmãos? Hebreus 11, 13, assim, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. O que ele diz é que os profetas, os grandes homens e mulheres de Deus na história da revelação até ali, anelaram, desejaram ver o que eu e você vemos, desejavam ter acesso à revelação que hoje é fácil para mim e para você e é acessível, e não acessaram. Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, sem ver Cristo, sem ter consciência desse ápice da revelação de Deus em Cristo. John Stott, comentando Hebreus, ele diz: Cristo é um sacerdote para sempre, que ofereceu para sempre um único sacrifício, e assim estabeleceu uma aliança eterna, que traz ao povo de Deus uma salvação eterna, uma redenção eterna e uma herança eterna. Romanos capítulo 11, verso 36. Vamos ler juntos, acompanhe comigo no slide. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Senhor, queremos ser tomados de temor ao Senhor, queremos viver uma vida de verdadeira piedade, humildade, coração quebrantado, uma vida, Senhor, que mostra virtude, não no mero conhecimento da Tua palavra, de quem o Senhor foi, num conhecimento histórico, improdutivo. Queremos ter um conhecimento de uma experiência pessoal, impactante, transformadora, com o Cristo Supremo. Senhor, queremos que o Teu poder venha de uma vez por todas nos libertar, nos curar, nos sarar. Senhor, faz-nos sair daqui desses dias, Senhor, plenamente tomados dessa consciência de que o Senhor é supremo e de que não podemos viver depois de tudo que vimos, ouvimos e experimentamos da mesma forma, Senhor. Em Teu nome, esse é o nosso clamor como igreja, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.